Vamos dar início ao nosso culto, Amém. nosso momento de louvor a Deus, momento de adoração ao nosso Deus. Que possamos glorificar o nosso Deus neste momento, que Deus possa receber toda a nossa adoração, tanto a nossa, que estamos reunidos aqui em nome dele, como aos dos nossos irmãos que estão participando. Amém? Amém. Palavra de Deus, uma pequena leitura com o presbítero Gideon, meu pai. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. E a leitura de hoje se encontra no capítulo 15 de Romanos, do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Amém. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim, pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Amém, Pai Jesus. de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse momento é um momento agora de orar, de pedir a Deus que Ele receba a nossa adoração. Nós iniciamos em nome de Jesus. Sabemos que estamos reunidos em nome dEle e Ele vai nos atender. Amém? Vamos em conjunto aqui, nós vamos orar. Peço aos irmãos que estão aí também, orem juntamente conosco. Amém? Amém. Santo Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, nós te glorificamos, Senhor, porque Tu és bom, a Tua misericórdia é para sempre, Senhor Jesus. Sabemos. Obrigado, Senhor, pelas Tuas bênçãos. Obrigado pela Tua graça, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, para Te bendizer. Abençoa os nossos irmãos que estão participando, Senhor, a cada pessoa, Senhor Jesus, que possamos ouvir a Tua palavra, Senhor Jesus, em nosso coração, no momento dos louvores e também no momento da mensagem, logo após o momento dos louvores, Senhor. Receba, Senhor, a nossa adoração, Senhor, e traga a Tua palavra ao nosso coração. Abençoa, Senhor, o Geraldino, Senhor, que dará a palavra de coração. Uma palavra, Senhor, direcionada a Ti, Senhor Jesus. Abençoa ele, Senhor Jesus, para que Teu nome seja glorificado, Senhor, para que Teu nome seja bendito, Senhor. Ouve as nossas orações. Glórias a Ti, Que Senhor. tudo seja, Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu nome santo e para alcançar vidas, meu Deus, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Bendito seja o Nós te Teu santo suplicamos, Pai, receba o nosso louvor, Senhor, Glórias a a Ti. nossa adoração, Pai, Glórias a nesta Teu nome, noite, Senhor. em nome de Jesus. Bendito seja o Glória a Seu Ti santo pelo nome, poder Senhor. do Teu Espírito Santo, Pai. Amém, Senhor Amém, Jesus. Jesus. Glória a Ti, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver os comentários aqui. Tá. Daqui. Amém, glória a Deus. A Belzinha, saudade. Ah, não é a Belzinha, não. É a tia Isabel. É a tia São Isabel. duas Isabel, né? Tá bom. A Isabel não está dizendo saudades, mano e cunha. Saudades. Cunha e cunhado. O Willami, é isso? É o Willami. O Willami Menezes Costa, Pai do Senhor, um abraço, pastor Willami, Iap Teresina Piauí, glória a Deus, seja muito bem-vindo. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, a sua família, o seu lar nesta noite e que juntos possamos entoar ao Senhor toda a honra e toda a glória nessa noite. Obrigado pela presença, seja muito bem-vindo e as portas sempre estão abertas e as lives também sempre estão abertas para que É verdade. todos possam juntos celebrar ao Senhor conosco. A Isabel disse, canta bonito, hein? Vamos tentar. Vamos cantar ao Senhor Jesus Os nesta velhos, não noite. sei se vai cantar bonito, né? O áudio tá bom, a parte do Senhor família, a parte do Senhor Sônia, amém? Agora vamos
louvar ao Senhor Jesus com os nossos lábios. O primeiro louvor desta noite é o hino 108 do Brado de Júbilos, Amor. E o tema da mensagem hoje é Cristo, o exemplo de unidade. É o que nós estamos aqui unidos para louvar a nosso Deus. Amém? Louve juntamente conosco. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Adorno desta vida é o amor, alegria é concedida pelo amor, é benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Esse mesmo amor com suspeitas não se alcança. Doce amor, onde houver desconfiança, ai do amor, pois nós temos tolerância, muitas vezes arrogância, muitas vezes arrogância, puxa e mata o amor, ainda quando for custoso, nutre amor, ao irado e muito furioso, mostra amor, não te des por insultado, mas responde com agrado, vence pelo amor, não te irrites, mas tolera com amor, tudo sofre, tudo espera, pelo amor, desavenças e rancores não convém a pecadores, não convém a pecadores, salvos pelo amor, pois irmãos ao teu vizinho mostra amor, o valor não é mesquinho desse amor, o Supremo Deus nos ama, Cristo para os céus nos chama, Cristo para os céus nos chama, onde reina o amor. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Que o nome do Senhor seja louvado. Amém. Glória a Deus. Mais alguém entrou nesse momento?
Amém. Aqui é o Diácono Amadeu, muitas saudades. Amadeu. Mas se for da vontade de Deus, logo estaremos juntos. É verdade. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Deus Seja, abençoe. seja tudo conforme a vontade de Deus, o tempo que passarmos isolados, que possamos sempre entoar ao Senhor Jesus toda a honra e toda a glória, mesmo através das lives, porque estamos unidos em um só Espírito. Amém? E mesmo que não estejamos juntos, estamos alegres porque Cristo nos dá o fôlego de vida diário, nos dá a graça e misericórdia ao qual precisamos sempre. O próximo louvor dessa noite é um dueto com o presbítero Gideon e a diaconisa Ruth. O nome do louvor é Jesus Divino. Pode falar, mas se quiser falar alguma coisa, pode falar. Nós estamos nessa noite muito felizes porque é uma honra, né, podermos louvar ao nosso Deus. Graças E Ele é merecedor de todo louvor, toda honra e toda glória. Portanto, que o nome dEle seja exaltado e glorificado por todos nós nesta noite, tarde, início de noite, né? Que o nome dEle seja glorificado, mesmo separados, mas que o nome dEle seja glorificado por todos os irmãos. Amém. Glória a Deus. Mestre bendito, ante teus pés, venho louvar-te com gratidão. Do amor sem igual é dado a todo meu coração, vivo meu canto, pois te amo, meu Senhor, com que pagar-te lá no céu, onde tu reinas e nele habitas. Vou contemplar teu rosto belo e nobre amor. Contigo estarei gozando também pelos séculos. Amém. Com todo o meu coração, vivo meu canto, pois te amo, meu Senhor, com que pagar-te e te quero, bom Salvador, pois quero chegar naquela mansão onde mora, Senhor, onde mora, Senhor, onde mora, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Que nós Glória a Deus. queremos nos encontrarmos todos um dia lá na mansão celestial. Amém. Encontrarmos o nosso Deus. Eu tô bem longe aqui. Encontrarmos. Ele fala e esquece de vir mais pra cá, que a família tá grande, ele fica falando até. Imagina quando tiver filhos. Meu Deus, não. Vai estar todo mundo cantando num lugar só. Amém. Amém? Mais gente entrou, Rodrigo? Sim, o irmão Maurício, Deus abençoe meus irmãos, muito lindo. Amém, irmão Maurício, Deus te abençoe, obrigado pela presença. Venha mais vezes. A paz do Senhor, Diogo, ele está assistindo.
o Regis, acho que é o Amadeu, né? Junto com o Regis. O que o Amadeu... a irmã Silvana disse assim, o Júnior não se acaba de tanta felicidade. A irmã Silvana Feitosa. A gente fica muito feliz, né? Porque, de certo, tava só eu e o Júnior, enquanto eles puderem nos ajudar, nos dar um reforço aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus, será muito bem-vindo. A gente está se cuidando, Dona Rocha chega de máscara, o Gideon também. Vou comprar um álcool em gel para pôr ali. A gente se cuida, mas certo de que Cristo nos protege, porque a gente tem orado e tem crido que o Senhor Jesus cuida do seu povo, Amém. Cuida de nós. Amém. E tudo que acontece é conforme a vontade dele. Então, se a gente pode se reunir, que o Senhor Jesus nos proteja. E vamos celebrar ao Senhor que merece toda honra e glória. Amém. Amém. O Amadeu falou alguma coisa aqui? Não, é muito comentário. Mas tá bom, amém. O Maurício Soares entrou, o Paula Mendes. Eu só li o comentário do Rafael, amém, que venham filhos. Amém, né, Rafael? Que venham filhos. Que venham mais filhos, seus também, Rafael. Rafael e a Lili, que tenha irmãozinhos pro Augusto, que tenham primos também pro Augusto, né? Amém. Vamos para o próximo louvor. O louvor diz corpo e família, que possamos sempre ser esta família unida em Cristo. Esta família que busca o Senhor Jesus em todo o tempo. E é isso que diz o louvor. Corpo e família, então vamos louvar a Deus nesta noite. És para mim, querido irmão. Recebi coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo a falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor na família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Aleluia. É isso que nós desejamos aos nossos irmãos. Nós devemos ser uma família edificada em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso chefe, é a nossa cabeça. Amém? Esse momento passa mais uma vez ao dueto Nunes. Eles vão cantar mais um louvor Lava-me. Lembrando que a gente sempre pede que logo após que encerrar essa live, os irmãos conectem-se novamente para que possamos nos alimentar também da palavra do Senhor, da palavra de Deus, que nos ensina, que nos exorta, que responde às nossas orações. Então, logo após que encerrar essa live, você também
possa se conectar na palavra de Deus com o presbítero, com o pastor hoje, pastor Geraldino, que trará a mensagem com o tema Cristo, o exemplo da unidade. Foi o que nós acabamos de louvar, né? Então é o que nós desejamos sempre, que estejamos unidos em Cristo. Agora, um dueto novamente com o presbítero Gideon e a diaconisa Ruth Nunes. Lava-me. Eu saúdo mais uma vez a amada igreja com a paz do Senhor. E sei que todos estão aí conectados, louvando a Deus. E que quando passar essa pandemia, que possamos continuar com o fervor que nós estamos. Quando eu vou orar, eu sinto muito fervor. Eu creio que as irmãs também, na oração, todos os dias que nós estamos orando, intercedendo umas pelas outras, pelas pessoas, que a igreja possa ser renovada, ser reavivada, em nome de Jesus, porque nós já somos avivados, nós precisamos ser reavivados cada vez mais e mais. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar mais um hino para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Este segundo louvor também é dos cantores Otoniel e Osiel. Eles infelizmente não existem mais, né? Já se foram. Mas nós gostamos muito desses louvores, porque ele fala profundamente aos nossos corações. Amém. E esse louvor tem como título, né? Lava-me. Nós precisamos ser realmente lavados pelo sangue de Jesus nesses dias difíceis em que atravessamos. Nós precisamos ser protegidos pelo sangue de Jesus. Amém. Só mais uma coisa que eu queria ressaltar sobre eles. Esses cantores, eles morreram muito jovens e deixaram uma obra maravilhosa. Muitos hinos, umas letras assim, bem bíblicas, né? Eu gosto muito deles. E graças a Deus por eles terem deixado essa obra para nós. Amém. Lava-me, ó Senhor Jesus, o meu pobre coração, com teu sangue lava a cruz, livra-me da tentação, o teu sangue tem poder, tem a força de vencer. Quando o mal me perturbar, meu Jesus vem me valer. Oh, eu me rendo, Jesus, e me prostro ao pé da tua cruz. Oh, eu me rendo, Jesus, dai-me graça, a vida e luz. Eu sozinho não sei viver, vem comigo, bom Jesus. A jornada é muito longa, é pesada minha cruz, me alente, meu Senhor, me ajude a me sustente com teus braços, onde possa descansar. Oh, eu me rendo, Jesus, e me prostro ao pé da tua cruz. Oh, eu me rendo, Jesus, dai-me graça, a vida e luz. Jesus, e me prostro ao pé da tua cruz. Oh, eu me rendo, Jesus, dai-me graça, a vida e luz. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado, Deus seja agradecido, porque
Ele nos redimiu de todo pecado, nos lavou com seu sangue, com seu sangue poderoso, e nos deu vida com abundância. Amém. Possamos sempre louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus. Daqui a pouco nós temos a mensagem com o nosso pastor Geraldino. Tema hoje, Cristo, o exemplo de unidade. Possamos ter Cristo como um exemplo para nós, para toda a igreja. Amém? Amém. A Débora Matias está dizendo, seja bem-vindo, Josias Pires. Eu não vi aqui, mas nós também desejamos boas-vindas, que o Senhor te abençoe grandemente, venha mais vezes. Irmão? A Devanete? Paz do Senhor. Então, Pai do Senhor, Josias. Obrigado pela presença, que o Senhor te abençoe novamente, como eu havia dito. A Pai do Senhor, Cléo. A Cléo, eu fiquei sabendo que ela é cunhada da Sônia, ela é irmã do pastor. Cleuzeninho, né? É verdade. Tô íntima já, é Cléo. Porque tá Cléo. Seja muito bem-vinda, irmã Cléo, novamente. Obrigado por sempre estar aqui conosco, cultuando ao Senhor e nos ajudando aí com a sua presença. Amém? Vai, Senhor, Rafael. Aquele ali está atrasado, já passou, né? Amém? Nós vamos agora para o último louvor desta noite, Deus de Israel, que é um medley, né? Como a gente diz, está misturado com o lugar santo, que diz que nós amamos Cristo. Cristo, eu amo a Ti, e nós rendemos as nossas vidas ao Senhor que morreu ali na cruz por nós e nos deu o seu grande amor, e o Senhor Deus deu seu Filho para que pudéssemos ser salvos e termos a vida eterna. Amém. Glória Então a Deus. vamos louvar ao Senhor nesta noite com muita alegria, como nós já estamos alegres que o Espírito Santo se fez presente e está presente em nossas vidas, em nossos lares e nos lares de todos os irmãos nesta noite. Amém? Amém. O último louvor agora, Deus de Israel. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Tu és minha luz. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Tu és minha luz. Grande é o Teu nome, ó Deus de Israel, pois Tu criaste a terra e os céus. Hoje Tua glória invade o meu ser. Aleluia. Criaste a terra e os céus, hoje Tua glória invade o meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Deus de Israel, pois Tu criaste a terra e os céus, hoje Tua glória invade o meu ser. Aleluia, 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 aleluia.
Glórias a ti, Senhor Jesus. Glórias a ti, Senhor Jesus. Glórias ao teu nome. Bendito seja o seu santo nome, Senhor Jesus. Glórias a ti, Senhor Jesus. Bendito seja o seu santo nome, Receba, Senhor Jesus. Teu nome seja exaltado sobre Glórias a ti, Senhor Jesus. Glórias a ti. sempre te exaltar. Bendito seja o seu Porque santo tu és nome, merecedor, Senhor meu Jesus. Deus, de toda a honra, Glória, 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 todo louvor. glória. Senhor, Glórias a ti, Senhor Jesus. por isso, Glória, glória, eu te glória. agradeço, Senhor. Obrigada. Bendito seja o seu santo nome, Senhor. Muito Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Santo nome do Senhor. O Espírito Santo está presente em nossas vidas diariamente. Nós agradecemos a Deus por ter feito presente nesta live, neste culto. Como a gente sempre diz, as lives não nos impossibilita de estarmos unidos em um só Espírito. O Espírito Santo está presente na vida de cada um, no lar, e que possamos sempre buscar a presença do Espírito Santo, doce presença, a qual precisamos sempre, para que nos alimentemos, nos fortalecemos, não só individual, mas unidos no Glória a ti. coletivo, porque somos uma família unidas em Cristo. Amém? Amém, Senhor. Agora a palavra do Senhor Deus com o pastor Geraldino. Ele trará a mensagem com o tema Cristo, o exemplo de unidade. Amém. Com a paz do Senhor, damos as boas-vindas. Nesse momento nós vamos refletir na palavra de Deus. O tema nosso de hoje é Cristo, o exemplo de unidade. Portanto, acredito que todos nós precisamos olhar para Cristo, aprender de Cristo, de tal forma que nós possamos viver a igreja que Ele planejou, da forma que Ele planejou, como Ele planejou. Amém? Então nós vamos nesse momento ler o trecho da palavra de Deus, que está registrado na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11. Convido você para ler juntamente conosco. Peço também que você que entrou agora compartilhe com seus amigos, com seus conhecidos, na sua rede, de tal forma que as pessoas possam também aprender de Cristo como é viver em unidade. Que nós possamos ter um grande exemplo, um exemplo de vida, um exemplo de fé, um exemplo de salvação, um exemplo de transformação e restauração. Que Deus, por sua graça, nos ajude e nos conceda caminhar nesta jornada. Amém? Leiamos em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu, mas cada qual para o que é dos outros. De sorte que haja em vós
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Convido você nesse momento a orar a Deus juntamente conosco, pedindo que o Espírito Santo venha trazer entendimento para o seu coração e trazer capacidade de comunicação a mim, que vou compartilhar essa palavra a você. Peço que juntamente comigo ore nesse momento. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós te louvamos pelo dom da vida, nós te louvamos pela salvação encontrada em Cristo Jesus, nós te louvamos por esta oportunidade que nós temos de compartilhar a tua palavra. Nós te louvamos, meu Deus, por cada vida que nesse momento está sendo, ó Deus, tocada pela tua palavra ou será tocada pela tua palavra, Senhor. Nesse instante, a minha oração é para que mentes e corações sejam iluminados pelo teu Espírito Santo, de tal forma que entendam a tua vontade, compreendam os teus propósitos e possam, meu Deus, deixar o teu Espírito Santo controlar por completo a sua vida, o seu pensar, o seu desejo, as suas emoções, toda a sua forma de viver. Portanto, ó Deus, eu suplico que o Senhor me conceda a graça de comunicar claramente a mensagem da tua palavra, de tal forma que eles possam entender e possam obedecer, fazendo de acordo com o que o Senhor deseja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, estamos diante de um momento especial, que é o momento da reflexão da palavra de Deus. O tema da nossa mensagem de hoje, como anunciamos inicialmente, é Cristo, o exemplo de unidade. O texto base que nós vamos utilizar é esse texto baseado na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. Nós queremos, nesta noite, através desta mensagem, mostrar a importância da unidade na Igreja de Cristo e incentivar todos a trabalharem por esta unidade. Este é o objetivo. Embora nós não estejamos juntos, congregando no templo, como igreja, mas cada um de nós, onde estivermos, precisamos lutar e preservar por esta unidade do corpo de Cristo. Precisamos lutar e batalhar por esta unidade da Igreja de Cristo. Então, o objetivo nosso nesta noite é a gente conseguir entender a mensagem da palavra de Deus e continuarmos lutando e trabalhando de tal forma que nós possamos expressar que de fato nós somos alcançados pelo Evangelho, nós somos alcançados pela graça de Cristo Jesus, nós fomos transformados, restaurados por completo. Portanto, nós temos a condição de vivermos de acordo com a vontade de Deus, porque o Espírito Santo é quem nos capacita. Amém? Diante disso, o texto que nós lemos é uma carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Filipos. Era uma igreja que possuía muitas virtudes, era uma igreja que possuía muitas qualidades. Uma das mais fortes atividades que se destacava naquela igreja era a obra evangelística. Só que aquela igreja, ela tinha uma dificuldade de viver a unidade cristã. No capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele cita o nome de duas irmãs que estavam com algum problema de relacionamento, e ele roga a união, ou seja, a unidade fraternal, ele roga a reconciliação. Paulo sabia que a falta de união, na verdade, era o grande inimigo da igreja, e por isso Paulo trata da questão. Na igreja, o relacionamento pessoal é importante e necessário,
Nós não conseguimos ser igreja sem relacionamento. Nós não conseguimos ser igreja sem unidade. Nós não conseguimos igreja se nós não trabalharmos no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Ou seja, esse relacionamento, ele é uma bênção da aliança da graça de Deus. Os membros da igreja, eles podem ser diferentes, podem ter personalidades diferentes, temperamentos diferentes, podem ser diferentes dos outros, mas o que nós precisamos entender é que quando nós somos alcançados pela graça, nós deixamos as diferenças de lado, nós deixamos as nossas dificuldades, e nós então trabalhamos para o mesmo propósito, para o mesmo objetivo. Nós então começamos a trabalhar em favor da comunhão. Nós começamos a deixar os partidos, as divisões, as panelas de lado. E nós começamos então a lutar pela unidade cristã. Então o apóstolo Paulo, ele tem muito a nos ensinar sobre a unidade cristã. Então por quê? Porque a unidade cristã é a base da igreja. Ou seja, quais são esses fundamentos dessa unidade? O primeiro fundamento é a exortação em Cristo. Então Paulo, ele está focando aqui não apenas em condicionar o comportamento dos filipenses, mas o apóstolo Paulo, ele quer atitude sincera, ele quer que aquelas pessoas tenham um entendimento profundo da relação entre o crente e Deus, e também tenha um entendimento profundo entre o relacionamento entre os crentes uns com os outros. Ou seja, então ele aponta os fundamentos da unidade cristã, ele mostra as razões pelas quais a unidade deve caracterizar a igreja de Cristo. E dentro destas bases está a exortação em Cristo. Então essa expressão aponta para a união dos crentes com Cristo. É o estímulo que traz, ou seja, a união com Cristo é o maior fundamento da unidade da igreja. A igreja, ela é diferente de toda e qualquer instituição que existe no mundo. Todas as instituições, elas são criadas e fundamentadas a partir do homem. São resultados ou criações de homens, de seres humanos. Mas a igreja, conforme nós já dissemos em mensagens anteriores, é algo que nasceu no coração de Deus, ela faz parte do projeto de Deus e ela foi criada para cumprir a missão de Deus. E para que ela cumpra a missão de Deus, ela precisa estar coesa, precisa estar unida, e precisa estar dentro de um mesmo propósito, de um mesmo objetivo. Ela não pode caminhar de forma diferente, ela não pode caminhar em outra direção. Então, diante disso, o apóstolo ele aponta esses fundamentos. Então, quando nós unimos a Cristo, por implicação, nos unimos a todos pela fé, ou seja, a todas as outras pessoas que pela fé estão unidos a Cristo. Assim, a unidade é uma realidade espiritual que independe da nossa própria vontade, ou seja, essa experiência comum deveria unir os crentes de Filipos, é isso que Paulo está dizendo. Segunda coisa, segunda base, segundo fundamento desta unidade, é a consolação de amor. Por esta expressão, ou seja, nós somos confrontados com outro alto motivo pelo qual nós devemos cultivar a unidade cristã. O amor de Deus por nós. Esse amor que o Senhor nutre por seu povo deve nos constranger a viver dignamente em unidade, amando-nos uns aos outros como Cristo nos amou. Nós não podemos agir de forma diferente. Nós precisamos viver esse alto padrão do amor de Deus. Outra coisa, outra base, outro fundamento para esta unidade é a comunhão do Espírito. O verdadeiro cristão é aquele que foi chamado e batizado no Espírito Santo, conforme Efésios 4, versículo 4. Ou seja, aquela pessoa que torna o santuário de Deus a habitação de Deus. Ou seja, isto, na verdade, deveria determinar a morte de toda desavença e partidarismo, pois o Espírito de Deus que nos une, ou seja, que nos une a Deus e ao próximo, ele mortifica esses sentimentos. Aquele que vive em desunião, na verdade, está evidenciando ou demonstrando que não possui o dom do Espírito Santo, pois o Espírito Santo é o unificador, ele é o princípio unificador da igreja. Esse, na verdade,
é a terceira base, a terceira fundamento apresentado por Paulo nesse texto. E por fim, ele fala que devemos também, outra base, outro fundamento, entranhados afetos de misericórdia. Afeto refere-se à sensibilidade para com a necessidade dos outros. Todo cristão, ele precisa ter sensibilidade com o problema dos outros. E misericórdia significa a capacidade de sofrer junto à dor que o outro está sentindo. Quando o apóstolo ele aponta esses fundamentos, ele se apresenta como um mestre cristão. Na verdade, ele não é nenhum moralista, não é nenhum pragmático. Ele está argumentando, que não é apenas um valor moral como a igualdade ou o fato de que tal estilo de vida funcione melhor, mas ele está mostrando que a vida e a unidade é o resultado natural da obra de Deus em nós. Se nós não conseguimos viver em unidade, nós precisamos ficar preocupados. Alguma coisa está errada em nossa vida cristã. Alguma coisa está faltando. Nós precisamos pedir misericórdia a Deus. Precisamos ficar muito preocupados se nós somos instrumento de discórdia, instrumento de divisão, instrumento de separação, instrumento de contendas. Nós precisamos prestar atenção nisso. Viver a unidade é uma questão de coerência com a nossa vida em Cristo. Por isso o apóstolo declara: rogo-vos como prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação a que foste chamado, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4, versículo 1 e 3. Então o apóstolo Paulo, ele faz aqui um apelo à unidade. Ou seja, a alegria na carta aos Filipenses, ela é a marca principal. Se você ler ali, Paulo ele começa falando da sua alegria no capítulo 4 e 10. Ele orienta os seus leitores que em tudo eles fossem alegres no versículo 4. Ele está chamando a atenção para que eles fossem. Só que no versículo 2 de Filipenses, do capítulo 2, versículo 2, nós percebemos que o apóstolo Paulo ele não está alegre por completo. Ele está tendo, ou seja, faltava algo para que ele ficasse completamente alegre. E essa coisa que falta nele é que os crentes de Filipos aprendessem sobre a graça da unidade. Por isso o apelo: completai a minha alegria. Ou seja, ele então estava convidando eles a completar a alegria dele, porque ele só seria completamente alegre quando aquela igreja fosse completamente unida. Isto é o que faz com que a igreja viva sempre em alegria. Então, nós vemos aqui o apelo do apóstolo Paulo, e ele traz aqui com a gente vai analisar exatamente o que é esta unidade. A gente vai analisar, o apóstolo Paulo traz para a gente. Primeiro, o que não é unidade? Então, unidade não é apenas companheirismo social. Às vezes a gente pensa que é só o fato de a gente estar junto, congregando todos os sábados, chegando no mesmo horário, ficando nos cultos juntos, isto significa unidade. Na verdade, isto não é unidade. Unidade também, a igreja não é um grupo social que reúne para lazer, reúne para diversão ou para preservação da vida. A igreja, ela distingue, ou seja, ela distingue em relação às outras coisas, porque a relação cristã, ela transcende as outras relações comuns e distingue a igreja de qualquer outra instituição humana. A igreja não parece com nada que existe na face da terra. A igreja é única, exclusiva, porque ela foi criada pelo Senhor da igreja. Ela é mantida pelo Espírito Santo. Outra coisa que a gente precisa entender, que a unidade ela não é uniformidade de organização. Ou seja, a igreja não precisa ser necessariamente ou manter em todos os tempos e lugares a mesma forma de organização. Muitas vezes a gente pensa que pelo fato de nós pertencermos a uma mesma igreja, nós temos que ter o mesmo estilo de culto, devemos vestir o mesmo estilo de roupa, devemos ter o mesmo corte de cabelo, devemos ter as mesmas características. De repente a gente pensa que unidade é uniformização. E na verdade unidade não é uniformidade. Unidade, ela tem um outro sentido. Então é isso que o apóstolo Paulo, ou seja, a organização ela é muito importante, mas a organização
ela precisa estar a serviço do Evangelho com vista ao estabelecimento da comunhão cristã, conforme Atos 6, versículo 1 a 7. Ou seja, significa que a igreja de Deus não se limita a um grupo específico, organizado de uma outra forma, mas todos aqueles que foram chamados pelo Espírito Santo e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Então todas estas pessoas, elas fazem parte do corpo de Cristo. Então ela não é uniformidade de vida. A experiência comum dos crentes é a transformação de uma vida pelo Espírito Santo. Contudo, não significa que tenhamos uma vida uniformizada, conforme já dissemos. Deus transforma a nossa personalidade, todavia não nos coloca dentro de uma forma. Ou seja, Deus não padroniza, Deus não tem uma maquininha de uniformização para nos colocar de todas as formas. Nós somos livres em Cristo para fazer a vontade de Deus. Nós somos livres em Cristo. Ou seja, quando nós percebemos que Ele concedeu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ter liberdade. Logo, o objetivo do Evangelho não é uma uniformização, não é uma aculturação de tal forma que a gente estabeleça que todo mundo tem que ter o mesmo padrão, como se nós fôssemos uma fábrica de uma indústria onde todas as peças têm que ser iguais, na mesma medida, na mesma espessura, no mesmo peso, das mesmas formas. Nós precisamos entender que cada um de nós temos personalidades, somos livres para vivermos de acordo com a soberana vontade de Deus, desde que nós trabalhemos para a glória de Deus. Bom, se unidade então não é isso, então o que é unidade? Unidade, ela é produzida pelo Espírito Santo. A unidade é uma obra do Espírito Santo na vida do crente. O fundamento desta unidade é Cristo e a sua obra. Ou seja, Jesus Cristo é o fundamento da unidade. A unidade, ela não é produzida pelo homem. Por produzir a unidade, ou seja, não é requerida de nós, e sim de nós é requerido a preservação da unidade. Lá em Efésios 4:3 diz assim, que nós devemos procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Guardai a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós temos que preservar esta unidade que o Espírito coloca em nós. Nós somos unificados porque nós somos chamados a uma mesma fé. Nós somos chamados a uma mesma graça. Nós somos chamados a uma mesma salvação. Nós somos chamados a um mesmo batismo. E nós precisamos preservar isso porque esta obra é uma obra do Espírito Santo. E quando nós trabalhamos contra isso, nós trabalhamos contra aquilo que o Espírito Santo realiza. Ou seja, isso significa que a unidade não é apenas uma situação desejável, mas é uma realidade espiritual independente da nossa própria vontade. Pelo poder do Espírito Santo, nós nos tornamos um. É isso que acontece. Então, e qual é essa importância dessa unidade? Qual a importância de nós termos essa unidade? Ou seja, de nós seguirmos esse exemplo de Cristo. Se Cristo é o exemplo, qual é a importância de tudo isso? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. A orientação bíblica para nós é que devemos lutar para preservar a união e a unidade da igreja sempre. E isso é algo que deve ser realizado por todos aqueles que fazem parte da igreja de Cristo, incluindo eu e você. Então, como é uma igreja de Cristo? Como é uma igreja que segue o exemplo de Cristo? Esta igreja, ela não cultiva divisões e contendas. Esta igreja, ela não, ou essa pessoa, esse membro que faz parte dessa igreja, ele não envergonha a igreja e o evangelho por suas intrigas, por suas confusões. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, a partir do capítulo 1, ele diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Ele diz que nós somos chamados para a comunhão do Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí ele fala: rogo, porém, irmãos, pelo nome de Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Então, Paulo, ele está trazendo aqui uma exortação. Ele está falando com a igreja de Corinto sobre a importância da unidade e de
deixarem problemas e divisões, porque aquela igreja estava vivendo um problema terrível. O apóstolo Paulo sabia que precisava ensinar para a igreja de Corinto princípios de conduta espiritual, e ele passa não somente a fazer, mas ele passa a partir do capítulo 7 a determinar que eles comecem a disciplinar as pessoas que não agiam corretamente. Quando você lê ali o capítulo 7 de Coríntios, ele começa então a determinar a forma como a igreja deveria agir. A igreja deveria agir de forma disciplinadora, mas ela deveria manter a unidade da igreja. Ela deveria manter a unidade voltada em Cristo, não apenas uma unidade social do ponto de vista social. Não é um encontro social, não é uma reunião social, não é um momento de diversão, não é um momento de confraternização. Tem pessoas que, em nome desta unidade, eles fecham os olhos para os pecados, fecham os olhos para a depravação humana, fecham os olhos para a corrupção, fecham os olhos para tantas coisas. E a igreja foi chamada à unidade, mas para ser livre da corrupção do mundo, para viver uma vida plena de acordo com a vontade de Deus. Então, antes do apóstolo exortar a unidade, antes disso, o apóstolo exorta eles, antes dele chamar a disciplina, ele dá regras à disciplina, ele exorta aqueles crentes à unidade. No capítulo 1, versículo 10 a 17, ele afirma que a mensagem da cruz, ela não é segundo a sabedoria deste mundo, mas segundo a sabedoria de Deus, que para o mundo é loucura. Os coríntios, então, eles deveriam permanecer na vocação que receberam. Eles deveriam ficar na vocação para a comunhão, e aquele que se gloriasse deveria gloriar-se no Senhor, não deveria gloriar-se em si mesmo. 1 Coríntios 1, versículo 29 a 31. As contendas, na verdade, elas demonstram falta de maturidade espiritual, porque embora cada ministro e cada crente tenha o seu papel no corpo, na igreja de Corinto aquilo que é normal foi de tal forma distorcido pelo pecado que tornou um obstáculo à vida cristã piedosa. As diferenças de opinião se transformaram em dissensões de rivalidade, chegando a gerar formação de partidos rivais dentro da igreja. Até aqueles que se afirmavam ser de Cristo, isto é, afirmavam ser do partido de Cristo na igreja de Corinto, eles estavam errados, pois o nome de Cristo não pode ser usado para formar um partido e promover divisão. Ou seja, aqueles que dizem eu sou de Cristo apenas para reunir seu próprio grupo, seu próprio partido, estão rebaixando o corpo de Cristo a uma competição pessoal, geralmente motivada pela conquista de interesses pessoais, e isto é um pecado terrível. Aqueles que dizem eu sou de Cristo apenas para reunir o seu próprio grupo, seu próprio partido, está rebaixando o nome de Cristo a uma competição pessoal. Você já tem interesses pessoais. Cristo pertence a todo o rebanho, sendo a cabeça de todos os membros do corpo, e não apenas de alguns. A exortação de Paulo é bem clara a cada um ao dizer uma coisa diferente. Todos deviam falar a mesma coisa. Afinal, Paulo, que todos os outros ministros e líderes da igreja da Nova Aliança, inclusive os da igreja, não apenas os servos, eles deveriam falar uma mesma linguagem. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ou seja, a nossa comunhão, ela precisa estar baseada em Cristo. Ou seja, e se nós estivermos divididos em grupos, ou seja, se nós estamos dividindo Cristo. Nós estamos dividindo a obra de Cristo, e nós não podemos agir desta maneira. Então nós precisamos entender as determinações do Senhor. Então nós somos chamados para a comunhão. O fundamento da nossa comunhão é o próprio Cristo. É o único meio de obtermos conhecimento fiel de Cristo, ou seja, que nós possamos conhecer Cristo é pelas Escrituras Sagradas. Portanto, para que a nossa comunhão seja legítima aos olhos do Senhor, e para que ela seja realmente comunhão em Cristo Jesus, ela tem que ser orientada pelo ensino da Escritura, que é a nossa única regra de fé e prática. Não existe comunhão verdadeira edificada sobre um fundamento falso. Se nossa comunhão não for fundamentada na palavra de Deus, não existe comunhão. Nós estamos fazendo uma associação de pessoas para corromper
uma associação de pessoas para perverter, uma associação de pessoas para rebelar contra Deus. Porque trabalhar contra a palavra de Deus é rebelar contra o próprio Deus, é agir contra o próprio Deus, não é obedecer a Deus. Existem muitas correntes doutrinárias, muitos ensinos religiosos que são claramente contrários aos ensinos de Deus. Não somente a doutrina deve ser observada na conservação da comunhão, também é muito importante nós observarmos a conduta. A comunhão da igreja precisa ser uma comunhão santa, como santo é o Cristo a quem nós servimos. Então, ou seja, não é somente uma comunhão. Nossos relacionamentos dentro, como igreja, precisam ser relacionamentos de conduta correta, ou seja, nós preservamos a comunhão, ou seja, de conduta correta, de conduta santa, de conduta que de fato expresse Cristo. Não adianta nós formarmos um grupo, de repente estarmos na igreja, de repente todos estar envolvidos em pecados, em coisas terríveis e ficar acobertando o erro um do outro. Não é isso. Não é cumplicidade com o pecado. O pecado tem que ser denunciado. O pecado tem que ser combatido. A unidade aqui é em torno de Cristo, em torno da mensagem de Cristo, em torno do Evangelho de Cristo, é em torno da proposta do Evangelho. Esta é a unidade que nós somos chamados. Então nós precisamos entender que nós somos chamados exatamente para a comunhão e para a unidade. Então, voltando à igreja de Filipos, um dos maiores problemas daquela igreja era a falta de unidade cristã. Havia problema de relacionamento que minava a comunhão daquela igreja. Paulo está orientando aquela igreja que vive em unidade de propósito, cultivando a virtude essencial para a manutenção da comunhão. A humildade, Paulo ainda apresenta a humildade de Cristo como exemplo a ser seguido por todos aqueles que desejam a preservação da unidade do corpo de Cristo. Diferenças existem, mas nós precisamos desfrutar delas de forma que a igreja se torne mais rica com elas. A igreja, ela é a multiforme graça do Senhor. Ela atrai e salva pessoas muito diferentes umas das outras. E o Senhor tem um propósito para isso, que é mostrar a riqueza da sua graça e do seu amor, que alcança todos os tipos de pessoas, em todas as épocas e lugares. Precisamos caminhar, ou seja, nós caminhamos para trás, quando permitimos que aquilo que deveria ser uma bênção se transforme em uma pedra de tropeço para a nossa vida cristã. As diferenças que normalmente ocorrem em algumas circunstâncias das nossas vidas, diferenças de opinião, elas não devem transformar em rivalidade, intrigas, contendas na igreja de Cristo. Nós somos chamados para a comunhão em Cristo e devemos zelar por isso, preservando a unidade da fé e o claro ensino de Cristo, que é o fundamento da nossa comunhão com Ele, de uns para com os outros. Agora, o que nós precisamos fazer diante do que nós ouvimos? O que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos fazer agora uma autoanálise. Nós precisamos sondar as nossas motivações e propósito no serviço eclesiástico. Nós precisamos abandonar toda e qualquer luta de interesses pessoais ou de um pequeno grupo e lutarmos todos juntos para o bem da igreja. Ou seja, nós precisamos estar dispostos a sacrificar os nossos interesses pessoais, a fim de que os interesses do reino sejam alcançados. Nós precisamos arrancar ou libertar-nos, abandonar o orgulho. Nós temos que seguir o exemplo de Cristo, que sendo muito, ele se reduziu a nada, sendo Deus Todo-Poderoso, o Deus glorioso, ele reduz-se a nada a fim de que a glória de Deus e o bem da igreja fossem alcançados. Ele se humilha até a morte de cruz. Eu pergunto, alguém tinha mais
motivos para enfrentar, para não aceitar a humilhação do que Cristo? Alguém tinha mais legitimidade para exigir isso do que Cristo? E ele deixou o seu trono de glória, ele deixa a sua condição de Deus, vem até a terra, humilha-se até a morte de cruz, a morte mais terrível, mais humilhante que um ser humano no seu contexto, na sua época, poderia sofrer. Ele abre mão da sua condição de Deus, abre mão da sua glória, isto pelo interesse da igreja, pelo interesse por sua vida e por minha vida, para que eu e você fôssemos salvos, para que eu e você hoje tivéssemos Cristo, para que hoje você tivesse esperança de salvação. Então nós precisamos cultivar a humildade que caracteriza a pessoa de Cristo. Sejamos um instrumento da unidade, não da divisão. Lutemos pela unidade da igreja. Pense bem. Pense no que você fala. Pense na forma que você está pensando. Será que muitas vezes nós não somos instrumentos de contendas? Se somos, nós precisamos parar com isso. Nós precisamos ocupar com a obra do Senhor. Enquanto nós estamos brigando por coisas pessoais, tem muitas vidas morrendo por causa da nossa ignorância, ou por causa da nossa omissão, ou por causa da nossa vaidade, do nosso orgulho. Enquanto nós estamos disputando espaço, disputando quem é mais, quem é melhor, quem precisa estar em tal lugar e tal outro, nós esquecemos que nós somos corpo de Cristo e quem coloca cada um no corpo de Cristo é o Espírito Santo. Nós queremos exigir que as pessoas coloquem, quando quem coloca cada um no corpo é o Espírito Santo. E nós começamos então a fazer motins, fazer coisas, querendo ocupar espaço. A igreja não é uma instituição humana, a igreja é a instituição de Cristo, ela é a igreja de Cristo. Quem coloca cada um no corpo, quem dá funções, quem dá ministério, quem dá serviço, quem capacita é o Espírito Santo. Quem dá a missão para cada um é o Espírito Santo. Nós precisamos entender muito bem isso. Então nós precisamos fazer o quê? Evangelizar, orar, visitar os enfermos, socorrer os necessitados. Socorrer os necessitados. Ter uma vida cristã saudável na presença de Deus e da igreja. Diante disso, quero deixar aqui um desafio para você. Quais são os principais fatores para nós pensarmos como igreja? Onde você estiver, pense, quais são os principais fatores que impedem a unidade da igreja? Uma coisa só para você agora, você refletir. Você tem contribuído para a unidade da sua igreja? Sim ou não? De que maneira você tem feito isso? Eu quero fazer um desafio a você aqui nesta noite. Que você possa praticar o ensino da Bíblia Sagrada, de promover a unidade da Igreja de Cristo por meio das suas palavras e de suas atitudes. Nunca mais fale mal da noiva de Cristo. Lembre-se que a igreja era a noiva de Cristo. Você pode até discordar de um líder. Você pode até discordar de alguma coisa. Mas você, ao invés de sair falando mal, chegue e converse, põe a sua proposta, põe aquilo que você acha que deve ser feito. Cristo, Ele ama a sua igreja. Ele vela por ela. Ele diz que Ele tem ela na sua mão direita. Ele passeia no meio dela. E muitas vezes nós atacamos a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo, por causa de algum orgulho, algum ressentimento, alguma coisa que não foi feita da maneira que nós queríamos que fosse feita. Nós nem perguntamos se é isso que o Espírito Santo quer. Nós nem perguntamos se é isso que Cristo quer. Mas nós estávamos tão determinados que nós queríamos que fosse do nosso jeito.
Tinha que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito. Reflita sobre isso. E que isso aconteça não somente nesta semana, ou seja, que você reflita não somente nessa semana, mas durante toda a sua vida. Pense que você faz parte do reino de Deus. Você faz parte da igreja de Cristo, que é a coluna e firmeza da verdade. Portanto, lute pela unidade desta igreja. Guarde a unidade pelo vínculo da paz. Que Deus o abençoe grandemente. Nesse momento agora, a seguir, nós iremos orar. Eu quero convidar você. Talvez em algum momento da sua vida você tenha agido de forma que não tem contribuído pela união da igreja, do corpo de Cristo. Talvez suas atitudes tenham prejudicado, quem sabe tenham tirado até pessoas. Eu quero nesse momento convidar você, aí onde você está, a fazer uma confissão a Deus. Abra o seu coração. A palavra de Deus diz assim, lá em Provérbios: aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e as deixa alcançará a misericórdia. De repente você trabalhou na surdina, trabalhou de forma sorrateira. Talvez as pessoas nem perceberam suas atitudes. Mas hoje Deus está, através do Espírito Santo, convidando você ao arrependimento, a lutar pela unidade da igreja, a lutar pela salvação daqueles que uma vez Cristo morreu por eles, a libertar, a salvar alguns do fogo, tendo deles misericórdia. Abra o seu coração e confesse a Deus. A palavra de Deus muitas vezes ela fala para nós chorarmos ou rasgarmos nossos corações e abrirmos, declararmos as nossas misérias diante de Deus. E muitas vezes nós passamos uma reputação de perfeitos e santos e às vezes trabalhamos nos bastidores. Nós precisamos nos entregar cada vez mais e dizer: Senhor, eu quero ser um instrumento para a unidade da tua igreja. Eu quero ser um instrumento para unir a tua igreja, Senhor. Eu quero ser um instrumento de unidade, nunca mais de divisão, nunca mais de dissensão, Senhor. Eu quero que o Senhor nunca mais permita que uma pessoa, ao sair da tua igreja, saia porque eu provoquei isto, Senhor. Eu quero ser um instrumento para trazer mais e mais vidas para o teu reino. Amém? Dá para nós fazermos isso? Vamos fazer esse desafio? Vamos falar com Deus agora? E vamos também, antes disso, também orar em favor das pessoas que fizeram seus pedidos. Nós temos alguns pedidos aqui e depois nós vamos orar e vamos apresentar a Deus. Deixa eu pegar o óculos aqui, que tem uma letrinha aqui que é pequena. Então, começa do dia 21 de junho ao dia 27, hoje é 21, exatamente, começa hoje, a semana de oração pela unidade da Igreja Adventista da Promessa. Então, o primeiro propósito de hoje, que é domingo, nós oremos para que o Senhor ajude-nos na luta em favor da unidade da igreja, mesmo apesar das nossas diferenças. Mesmo tendo culturas, hábitos e gostos diferentes, oremos para que o Senhor nos ajude a permanecer unidos, pois fazemos parte do mesmo corpo, onde todos temos o valor e função. Quero te informar que nós ficamos sabendo dessa campanha hoje, dessa campanha de oração. E o tema da mensagem dirigida pelo Espírito Santo foi unidade. Então nós vamos orar para isso. A diaconisa Ruth, ela pede pelo presbítero Gideon, que encaminhou o seu processo de aposentadoria. Pede também pelo irmão Raul, que está entubado com problemas respiratórios. E pela dona Maria, mãe da Márcia, vizinha da igreja. A dona Maria está internada com câncer de pâncreas lá em Minas Gerais. A Sônia pede pela Célia, sua cunhada. A irmã Niomar Moura pede oração por Antônio Carlos, que está internado com Covid-19, foi tirado do tubo, mas ainda não acordou. Oremos para que Deus desperte ele,
orar também por Rafael e Juraci. Ambos estão entubados com Covid-19. Nós vamos apresentar essas pessoas e clamar a Deus. A irmã Dilma, que lá da Bahia, ela pede por ela e por sua família. A irmã Débora Matias pede por sua prima Sônia, que está internada com Covid-19. Então são esses os pedidos que nós temos aqui, e não deixando aqui de lembrar do desafio a que a palavra de Deus nos conduziu. Nós somos desafiados nessa noite a confessar os nossos pecados e a pedir a Deus para sermos instrumentos de unidade. Então vamos orar a Deus nesse momento, vamos pedir que Deus nos ajude a ser esses instrumentos, amém? Oremos ao Senhor. Vamos falar com Deus nesse momento. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos por tua graça, bondade e misericórdia. Nós te louvamos pelo teu amor imenso manifestado a nós. Nós te louvamos pela palavra revelada e transmitida nesta noite. Nós oramos para que o teu Espírito Santo continue nos transformando e nos ajudando, ó Deus, a sermos instrumentos de unidade da tua igreja, a sermos instrumentos de paz, instrumentos, ó Deus, de ajuntamento e não de espalhamento, Senhor. Que nós possamos ajuntar e não espalhar. Que nós possamos, ó Deus, agregar ao invés de separar, de dividir. Que nós possamos, ó Deus, fazer tudo para a glória e para a honra do Senhor. Por isso, ó Deus, nós oramos para que o Senhor nos ajude na luta em favor da unidade da igreja, mesmo apesar das nossas diferenças, que nós tenhamos capacidade de transformação suficiente para suportar o nosso irmão que pensa diferente, que age diferente de nós, Senhor. Mesmo quando nós temos cultura diferente, mesmo quando possuem hábitos e gostos diferentes, Senhor, nós pedimos que nos ajude a permanecer unidos, pois fazemos parte do mesmo corpo, onde todos temos valor e função, Senhor. Nos ajude, meu Pai, a entender tudo isso. Pai querido, eu suplico também nesse momento em favor do presbítero Gideon. Peço a Deus que a tua mão abençoadora seja sobre ele, de tal forma, ó Pai, que ele possa alcançar a sua aposentadoria, meu Deus, e desse recurso que ele contribuiu durante muitos anos da sua vida, para que agora, ó Deus, na sua maturidade, pudesse aproveitar. Deus, nesse momento também suplico pelo irmão Raul. Este irmão está entubado com problemas respiratórios. Eu suplico pela saúde dele, pela misericórdia do Senhor. Eu peço também pela dona Maria, mãe da Márcia, Senhor. Ela está com câncer, está internada, e eu sei que o Senhor pode, meu Deus, se quiser, curar estas pessoas das suas enfermidades. Coloca a tua mão poderosa nesse momento. Conceda a tua graça, conceda o teu Espírito Santo, conceda o teu amor, Senhor. Conceda a cura e a saúde, o alívio das dores, meu Pai. Eu te peço também em favor da Célia, meu Deus, a nossa cunhada, Senhor, que ela possa receber a bênção do Senhor, a graça do Senhor Jesus. Pai, também apresento aqui o Antônio Carlos, que a nossa irmã Neomar Moura apresentou, ó Pai. Do Rafael e Juraci, estas pessoas foram acometidas pelo Covid-19. O Antônio Carlos, meu Deus, já está sem intubação, mas o Juraci e o Rafael estão intubados, meu Deus, e a minha oração é para que o Senhor, por tua graça, possa, meu Deus, na autoridade do nome de Jesus, ordenar que este mal, este vírus, deixe de agir no organismo, no corpo deles, e eles recebam saúde na autoridade do nome de Jesus, que eles possam, meu Deus, dar testemunho do teu poder. Pai Santo, poderoso, eu suplico pela irmã Dilma Silva, eu oro, meu Deus, por toda a sua família, por seus filhos, por suas noras, netos, por seu marido, Senhor. Conceda a graça misericordiosa do Senhor, alcance a tua filha, meu Deus, lá na Bahia, Senhor, em Feira de Santana, a abençoe-a poderosamente, ó Deus, cuide dela, meu Pai, e a proteja de todo mal. Pai querido, nesse momento também eu oro pela Sônia, que é a prima da nossa irmã Débora Matias. Eu oro para que a tua filha seja curada, meu Deus, ela receba a cura, meu Pai, deste vírus que acometeu, que a atingiu, meu Pai, que ele perca a força e a capacidade de
causar danos na vida desta e na saúde desta pessoa. Que o Senhor possa ordenar, meu Deus, pelo nome de Jesus, que ela seja curada para a glória e para a honra do Senhor. Pai Santo Poderoso, eu oro agora em favor desta pessoa, meu Pai. Foi alcançada pela Tua palavra. E agora, meu Deus, ela está tocada pelo Teu Espírito Santo. Ela está tocada pelo Senhor, meu Deus, e ela quer uma mudança de vida. Ela quer ser instrumento de unidade. Ela quer ser instrumento de paz. Ela quer ser instrumento de glorificação do Teu nome. Eu suplico a Deus que, segundo a sua confissão, ó Pai, o Senhor atende para ela, meu Deus, e opere todas as transformações necessárias pelo Teu Espírito Santo. Nós rogamos a Ti, confiados na Tua graça e no poder transformador e na ação poderosa da Tua palavra, pois nós acreditamos, conforme o Senhor mesmo disse, que a Tua palavra, ela não volta para o Senhor vazia, mas ela cumpre os Teus propósitos. Portanto, a minha oração é que esta palavra proclamada nesta noite cumpra os propósitos pelos quais ela foi lançada e só volte para o Senhor quando ela conseguir fazer todas as ações e provocar todas as mudanças necessárias na vida de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor. Amém e amém, Jesus. Louvado seja Deus. Nós agradecemos a Deus por mais esse momento que nós passamos na presença dEle, de reflexão na palavra do Senhor, de oração, de confissão, de arrependimento e de dedicação ao Senhor. Nós pedimos que Deus, por sua graça, continue abençoando a minha vida e a sua vida. Nunca desista, nunca fuja. De repente você pode ter alguma situação. Se você tiver algum problema na sua comunidade, na sua igreja, chegue com a pessoa, converse, peça intermediação. Sabe como é que Cristo ensina que a gente resolva problemas? Está no Evangelho de Mateus. Ele diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai, você e ele só, e tente reconciliar com ele. Fala com ele. Se ele não te ouvir, chame 2 testemunhas e converse com ele. Se ele não ouvir as 2 testemunhas, comunica a igreja. E se ele não ouvir a igreja, ele é considerado gentil e publicano. Ou seja, ele é automaticamente, pelo Espírito Santo, eliminado do corpo. Então, este é o caminho de nós resolvermos problemas, resolvermos diferenças. Não é fugindo, não é indo para outro lugar. Porque quando eu saio e eu tenho um problema, eu levo o problema comigo. Onde eu for, eu vou levar o problema. E nós fomos chamados para solucionar problemas e não para carregar problemas. Nós precisamos ficar livres de todos os problemas. Portanto, fica aqui o conselho da palavra de Deus. Lutemos pela unidade do corpo de Cristo. Amém? Que Deus, por sua graça, dê uma semana abençoada, repleta de bênção, de vitória, de toda alegria, de toda paz, de tal forma que você possa sempre glorificar a Deus. Por isso, peço que você curve sua cabeça, feche os seus olhos e diga comigo: que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus, onde estiverem, agora e sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe.